Já mostrei vários vídeos de muçulmanos se comportando mal no Ocidente neste canal, mas em vez de condenarem, eles permanecem em silêncio. E pior, eles ainda insistem e defendem esse comportamento, alegando combater a extrema-direita. E agora, alguns deles estão preocupados que algo está se formando por baixo dos panos. Eles estão preocupados que algo ruim vai acontecer. Agora deixa eu te dar um aviso. Eu não estou apoiando isso. Eu não estou desejando isso. Estou apavorado com a possibilidade de agitação civil em nossos países ocidentais, mas não sou ingênuo. Posso afirmar que isso vai acontecer. Isso começará na Grã-Bretanha antes de qualquer outro lugar. E aqui está a esperança de que, quando as coisas começarem na Grã-Bretanha, outros países como o Canadá, Austrália, os Estados Unidos são grandes demais e eles têm seus próprios problemas. O islamismo é só uma parte disso, mas principalmente a Austrália. Vamos aprender algo com isso e vamos barrar a entrada de imigrantes muçulmanos para os nossos países. Então, alguns muçulmanos no Reino Unido estão preocupados porque, como eu disse, é lá que as coisas vão ficar realmente feias. Veja este homem muçulmano. Ele culpa o governo, mas é o governo que os protege injustamente e não pressiona a comunidade muçulmana a denunciar os maus elementos internos. Isso não foi feito. Vamos observá-lo. Uma mulher muçulmana foi atacada ontem à noite no centro de Glasgow. Quero dizer, é isso que eles querem. Esse é o governo. Eles querem que todos nós fiquemos brigando uns com os outros, atacando as mulheres uns dos outros, atacando as crianças uns dos outros. Tipo, quando isso vai parar? Basta a pessoa errada atacar a pessoa errada, mano. A família errada, a garota errada, a filha errada. E os muçulmanos realmente vão revidar porque 199. Os muçulmanos realmente vão revidar. Centenas de milhares de garotas britânicas foram aliciadas e estupradas por homens muçulmanos. E é a mesma coisa na França, na Alemanha, na Noruega e na Suécia também. Centenas de pessoas mortas em ataques terroristas, esfaqueamentos, atropelamentos. E você ainda está dizendo que os muçulmanos vão revidar porque 99,99% dos muçulmanos são boas pessoas. Se não denunciam os maus elementos em sua comunidade, seu silêncio é cumplicidade. Como disse, eles não só se calam, mas ainda apoiam isso alegando combater a extrema-direita. 9,9999% dos muçulmanos são tranquilos e não causam nenhum problema na sociedade. É isso aí, pessoal. Sim, britânicos que estão irritados e frustrados com o que está acontecendo e então vão atacar outros muçulmanos na rua, qualquer um que vem, especialmente mulheres usando hijab e tudo mais. Não vai demorar muito para alguém revidar. Entendo que todos estão irritados e frustrados, inclusive eu, mas atacar inocentes na rua não é aceitável. Vai acabar sobrando só para mim. Gente, a gente precisa parar com essa merda. Vamos nos unir. Então, obviamente, uma mulher muçulmana é atacada em Glasgow, o que é condenável e nunca deveria acontecer. Tenho dito sempre que isso não deveria ocorrer, é condenável. Porém, entendo que por muito tempo os muçulmanos têm se comportado mal no Ocidente. Tenho uma playlist chamada Muçulmanos se comportando mal no Ocidente, com 150 vídeos, cada um traz 3 ou 4 exemplos desse tipo de comportamento. Veja só, esse vídeo viralizou na mídia de direita e redes sociais nos últimos 2 dias. Não vi nenhuma condenação de muçulmanos proeminentes sobre esse comportamento. Já vimos centenas desses vídeos. Veja. Não me grave. Quem está gravando? Eu não estou gravando, cara. Onde está minha câmera? Eu conheci o Brock. Estou te dizendo. Onde está minha câmera? Tranca a casa. Onde está minha câmera? Não grave. Estamos passando. Vamos ter que sair. Relaxar aqui. Relaxa. Ninguém está gravando. Relaxa. Ninguém está gravando. Eles estão bancando os durões, porque estão deixando eles agirem assim. Eles não têm gente suficiente. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Os britânicos talvez representem apenas 78% do Reino Unido, ainda uma maioria considerável. E essas pessoas que você está vendo representam apenas 6% da população e só 2% delas seriam homens aptos fisicamente. Esse é um número muito pequeno comparado ao outro lado. E se houver uma guerra civil, o que, novamente, como eu disse, não é o que eu desejo, mas eu não sou idiota. Eu não nasci ontem. Eu sou um estudioso de história. Eu entendo que sempre que a elite governante ignora as massas, nada de bom sai disso. E todos são engolidos pelas chamas que surgem dessa agitação. Então, o que esse muçulmano estava dizendo é que o governo só quer que a gente lute entre si. Não, o governo tem te protegido injustamente das críticas. Mas essa paciência vai acabar. Essa paciência vai acabar. Yeah. Come on. Expulso do próprio bairro. É assim que eles se comportam nas ruas. É assim que eles falam.
É assim que eles reúnem suas tropas e motivam seus soldados rasos. Todo muçulmano deve estar preparado, especialmente os Yankees. Sabe por quê? Porque a islamofobia não vai acabar, vai piorar. Esse nem é seu país. Você deveria agradecer por deixarem você ficar, oferecerem instalações de primeiro mundo e educação. Você deveria até beijar os pés deles. Mas em vez disso, vocês estão insistindo e eles são invasores, não são? Eles entraram na sua casa e disseram: agora é minha. Minhas regras vão valer agora. E sim, ninguém realmente entra, você sabe, em Small Heath, Bark, Brook, Aston. Isso é tranquilo por causa da quantidade de gente que temos. Veja, ele citou áreas muçulmanas no Reino Unido. Pode haver essas áreas que você acha que ocupou com sucesso, mas que podem ser desocupadas. Isso pode acontecer. Esses idiotas, por algum motivo, acham que isso não pode acontecer. Como eu disse, 78% do Reino Unido, 78% da população do Reino Unido ainda é de britânicos nativos. E isso não vai mudar pelos próximos 10 ou 15 anos, certo? É por isso que vocês têm esses 10 ou 15 anos. E nesses 10 ou 15 anos, essas pessoas vão começar a se comportar ainda pior do que antes, o que vai motivar a população nativa a reagirem ainda mais. You're not always going to be in these areas, you're going to be other areas. Every Muslim, firstly, should be, but every Muslim should be at least be able to throw a few and receive a few. And Veja, dar alguns socos e receber alguns socos. Olhe para isso. Eles reúnem tropas. Esse discurso é antagônico. Agora, ninguém pode dizer que são só algumas maçãs podres. É isso que eles estão ensinando em mesquitas que foram transformadas em academias de luta de MMA. Mesquitas. se receber alguns, diga que você. E você é nocauteado, digamos, você não foi feito para ganhar todas as lutas, mas pelo menos você pode andar com sua esposa e seus filhos e dizer: eu enfrentei. Eu enfrentei. Eu fui corajoso o suficiente para dar alguns golpes e receber alguns também. É assim que eles estão reunindo suas tropas, pessoal. É assim que eles se comportam nas ruas. E aquele cara está preocupado. Algo ruim está acontecendo. Sabe o que é? Quando algo ruim acontecer, você vai saber e não será um lado em pé de igualdade nessa guerra civil. As duas partes rivais seriam o governo e os nativos. E mais cedo ou mais tarde, o governo vai ter que ouvir os nativos e ceder às suas exigências. Primeiro, deportem todos os criminosos de ascendência estrangeira, de estupradores a terroristas e esfaqueadores. Ao contrário daqui, o que está acontecendo na Austrália, eles têm importado terroristas do ISIS para a Austrália. É isso que eles têm feito também no Reino Unido. Então deportem todos eles. E depois disso, deportem pessoas como esse cara. Ele pode não estar cometendo um crime ativamente no sentido tradicional, mas está atacando o tecido social da sociedade britânica. É isso que ele está fazendo. Deportem eles também. Deportem pessoas como Muhammad Hijabs e Ali Dawas. No momento, como não há vontade política, parece que é impossível. Mas eu sei, posso garantir para vocês, qualquer um que pense que eu escuto muito essas pessoas e elas dizem, especialmente esses advogados, eles dizem, sabe, você não entende. Não podemos aprovar uma lei assim. Haverá tantos obstáculos pelo caminho. O serviço público vai atrapalhar. Os burocratas, os políticos, você nunca conseguiria aprovar uma lei assim. Você não entende. Essas pessoas desconhecem a história porque são apenas peças dessa máquina. Por isso não percebem quando ela é substituída. Quando existe vontade política, então as revoluções acontecem. De repente, novas leis são criadas. Com vontade política, um único referendo pode mudar tudo. Imagine isso. Imagine um referendo que diga algo como: devemos deportar todos os criminosos estrangeiros até a segunda geração? Imagine um referendo assim. Imagine que 60% ou 51% das pessoas digam sim. Cite um advogado ou legislador que consiga impedir isso. Eles podem até reclamar. Eles podem não aprovar de imediato, como no referendo do Brexit, mas terão que aprovar, pois com a vontade do povo não há alternativa. Porém, não agirão dessa forma. Eles não farão referendos assim, não farão mesmo. O próprio Brexit ensinou isso para eles. Então, a próxima possibilidade é que pode haver uma guerra civil. Esse muçulmano que te mostrei não terá papel igual. Como disse, os rivais seriam os nativos e o governo britânico. O governo britânico será obrigado a ceder às exigências dos nativos. É assim que eles agem. Veja só. É isso. Ser capaz de fazer isso. Eu quero. Continue. Eles abordam pregadores cristãos e ousam silenciá-los. Veja esse palhaço. Como disse, nenhum desses muçulmanos proeminentes jamais denunciou os maus elementos em sua comunidade.
Essa criatura horrível está sempre falando sobre extrema-direita, 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 mas nunca denuncia os maus elementos da própria comunidade. Olha esse aqui. Este é o exemplo mais recente da duplicidade dele. O extremismo de extrema-direita está fora de controle no Reino Unido. No último fim de semana, um dos maiores eventos muçulmanos da Grã-Bretanha em Suffolk foi encerrado antes do previsto, porque a polícia antiterrorismo acreditava haver uma ameaça crível aos presentes. Todas as acusações foram retiradas. Eu disse isso. Eu fiz um vídeo logo depois disso porque simplesmente não fazia sentido que 10 pessoas de extrema-direita tivessem sido presas, o que significa que há uma organização de extrema-direita atuando no Reino Unido. E a gente não tinha ouvido falar disso até agora. Então, o que aconteceu foi que havia alguns patriotas que são conhecidos. Eu pesquisei sobre eles depois disso. Eles soltaram um drone para gravar o que estava acontecendo. Só isso. Um drone normal. A polícia antiterrorismo exagerou, prendeu todos acusando-os de terrorismo, considerando a ameaça credível. 2 dias depois, desistiram por falta de provas. Porque não havia nenhuma evidência de nada. Esse cara embarcou na onda na hora. CC, extrema-direita. Muçulmanos não estão seguros no Reino Unido. Viu? Mas após as acusações caírem, ele ficou em silêncio. Nada. Muçulmanos nunca denunciam o mau elemento. Enquanto eu pesquisava, enquanto aquele cara te dizia isso, 99,999% desses muçulmanos são boas pessoas que não causam nenhum problema na sociedade. Sério? Veja esse cara. Lembra das 2 enfermeiras que disseram que matamos todos os judeus sob nossos cuidados? Olhe esses nomes pequenos. São nomes de organizações muçulmanas e muçulmanos proeminentes na Austrália. Organizações muçulmanas proeminentes, mesquitas, as maiores mesquitas Mosque Lekamba, Muslim Legal Network Western Australia, Muslim Legal Network Masjidul Iman. Pode citar. Tudo que é importante para os muçulmanos na Austrália está lá. E adivinha? Todos eles apoiaram essas 2 criaturas desprezíveis. Depois dizem que 99,9999% dos muçulmanos são boas pessoas. Todas essas pessoas dessa lista que os apoiaram talvez não tenham cometido um crime no sentido tradicional, mas estão aqui para apoiar esses criminosos. Todos esses muçulmanos são a favor. A maioria dos muçulmanos na Austrália apoia o retorno desses terroristas do ISIS e noivas do ISIS. Depois dizem que 99,999% dos muçulmanos são boas pessoas. Acho que temos definições muito diferentes do que é ser bom. Talvez bom não seja a palavra certa. Compatível ou incompatível é a única palavra que deveríamos usar. E onde quer que eles vão, onde infelizmente o Islã vai, esses problemas surgem. Olha isso. Isso acabou de acontecer ontem. Bandidos do Oriente Médio atacam jovem de 15 anos com facões em parque de Melbourne. 3 bandidos do Oriente Médio armados com facões gritaram um grito de guerra antes de atacar um garoto australiano de 15 anos perto de sua escola em Cranbourne North. A vítima foi submetida à cirurgia de emergência por ferimentos no pescoço, costas, braços e mãos. Como disse, quando isso acontece, nenhum muçulmano de destaque aparece para dizer que é preciso ajeitar a própria casa. Ninguém aparece. Eles fazem isso para provocar os moradores locais. Isso é Bournemouth, na Inglaterra. Os frequentadores normais da praia? Sim. Jogando vôlei de praia, tomando sol, e um grupo de muçulmanos. São cerca de 2 dúzias deles. Eles acharam que tudo bem provocar os moradores locais indo até lá e fazer aquela coisa chata da oração islâmica deles. Isso é provocação. Isso é pura e simples provocação. E eles fazem isso em todo lugar. Eles fazem isso na frente de pontos turísticos, como a Abadia de Westminster. Eles fazem isso na Trafalgar Square. Eles fazem isso em todo lugar. E aí eles ficam bravos e agora estão preocupados. Estão agindo como se estivessem preocupados. Ei, 99,999% deles são boas pessoas. Por que todos estão bravos conosco? Muitos, inclusive eu, sempre dizem: o multiculturalismo fracassou. Mas, infelizmente, algumas comunidades, como as de Hong Kong, japoneses e chineses, se saíram bem. Após algumas gerações, passaram a se ver como americanos e australianos. A comunidade vietnamita aqui na Austrália se saiu muito bem. Muitas comunidades se saíram bem. É uma comunidade em particular que realmente manchou o multiculturalismo. Então eu descarto as alegações desse homem muçulmano de que o governo está tentando nos colocar uns contra os outros. Não, o governo tem protegido vocês injustamente das consequências, mas essas consequências vão chegar mais cedo ou mais tarde. Não estou desejando isso para você. Eu não desejo isso para a minha família. Pareço muçulmano. Ok, olha, eu sou um homem moreno e já vi outros indianos dizerem isso também. Que nós entendemos que este mundo vai ficar difícil para todos nós, especialmente para nós, mas vale a pena porque eu preferiria ver o Ocidente voltar para o seu povo original,
as pessoas que construíram a civilização ocidental do zero. Prefiro ver o Ocidente voltar a pertencer a essas pessoas do que esses islamistas, esses bárbaros. Desculpa, do que isso. Olha isso. Veja, este é o leste de Londres. Então, há mais estupros, esfaqueamentos, crimes e também sujeira e imundície. Ok, não tem uma única pessoa branca à vista. Assim que as pessoas brancas vão embora, isso aqui vira uma porcaria. Desculpa, pessoal. Posso dizer isso sem sentir vergonha nenhuma. Eu posso dizer. Eu não sou uma pessoa branca. Para falar a verdade, não há vergonha em dizer a verdade. Por que os muçulmanos não conseguem admitir isso? Por que eles não conseguem admitir isso? Na verdade, eu mostrei para vocês um vídeo, alguns dias atrás, de uma mulher muçulmana britânica que disse a mesma coisa. Fico me perguntando o que aconteceu com ela. Então, o que eles dizem? O dildo das consequências muitas vezes vem sem lubrificante. Está chegando.